Bom dia. Agradeço a vossa presença. Apesar de ser a minha colega de curso no CP, sou o Nelson Ferreira. Somos os formandos de curso de assistente administrativo da Escola Profissional do Sr. João Mário Sobral Ferreira. E vamos ser os apresentadores do seminário intitulado Ser Assistente Administrativo 2. Vamos começar por ouvir o diretor pedagógico, Tiago Salles, que vai fazer o discurso da abertura. Muito obrigado. Antes de mais, e mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, nomeadamente os convidados, o Henrique Ventura, da Fundação Marisa do Carlos Reis, o Dr. Hugo Franco, diretor administrativo e financeiro da Escola Profissional do Sr. João Mário Sobral Ferreira, o Sr. Dionaldo do Curso e a professora Isabel Portugal. Vocês, muito obrigado por terem vindo. Não esquecem também, eu sou o Luís Duarte, que a professora Isabel Portugal e o Sr. Luís Duarte serão dois dos convidados que serão oradores neste seminário. Agradeço também a presença do Sr. Rui Fradique, em representação da Câmara Municipal da População, que muito tem contribuído na realização deste e outros eventos desenvolvidos pela Escola Profissional da População. Muito obrigado. Estamos aqui hoje para os alunos que este ano iniciaram o curso de assistente administrativo partilhar connosco e com as entidades aqui presentes um pouco daquilo que são as suas competências e as suas funções. O seminário vai ter apresentações por parte dos alunos e por parte de pessoas que trabalham já há muitos anos e com muita experiência nesta atividade. Pelo que considero que será uma experiência muito enriquecedora e espero que todos vós possam aproveitar. Eu, da minha parte, estou curioso para ver como vai ser desenvolvido o seminário. E estou certo que os formandos, tendo em conta o serviço que tem sido feito pelos formadores, não só deste curso, mas também se estende a todos os cursos da escola, será de certo uma excelente atividade, uma excelente iniciativa para que eles possam então demonstrar aqui aquilo que melhor têm feito. Esta demonstração é uma excelente iniciativa. Aliás, a turma de animação turística, as turmas de animação turística já o fizeram este ano com a Feira do Regulamento, e eu penso que são iniciativas destas que mostram para o exterior, que mostram à comunidade aquilo que melhor se faz dentro da nossa escola. Portanto, felicito a organização do evento pela iniciativa e espero que no futuro surjam outras deste cariz e com este teor para que quem está do outro lado, que as outras turmas, os alunos das outras turmas possam ver o que é que cada curso em particular desenvolve, aprende, e de maneira que isso pode ser útil e transversal a todos. Mais uma vez, não querendo alongar mais, agradeço o convite que me foi feito, agradeço a vossa presença e desejo maiores felicidades para o evento. Bom dia a todos. Agradeço todas as palavras do nosso caro diretor pedagógico, professor Tiago Santos disse. Obrigada. De seguida, apresentamos o nosso coordenador de curso, o professor Luís Santos, que fará um breve resumo sobre o programa do seminário. Obrigado. Muito bom dia. Agradecer desde já a presença de todos e dizer que a realização deste seminário, ser assistente administrativo hoje, da turma do curso de assistente administrativo do primeiro ano do programa Reativar, é o culminar de um trabalho conjunto de diversas disciplinas e dos respectivos conteúdos e em que se pretende passar, digamos, da teoria à prática. E demonstrar publicamente, embora sendo semiprofissionais, nestas andanças, parte das competências adquiridas. Assim, desde as competências e tarefas da profissão, passando pela evolução histórica das técnicas administrativas, momentos mais informais, como evidencia o nosso próprio cenário, entre outros muito mais sérios, serão aqui abordados pelos formandos e convidados aos quais desde já agradeço. À professora Isabel Portugal, formadora deste curso desta turma, ao Sr. Luís Duarte, ao Sr. Dionaldo Raposo, pela sua valiosa colaboração
que irá com certeza dar e trazer até este seminário. Sou orgulhoso de contribuir. Contributo esse que nos faz pensar que esta turma, ao demonstrar aqui hoje as suas potencialidades, no final deste primeiro ano de curso, poderá e deverá desenvolver até atingir os objetivos que uma escola profissional almeja. O garante de uma qualificação profissional de excelência e que a colocação no mercado de trabalho dos seus alunos será uma realidade. Na qualidade de coordenador de curso, agradeço mais uma vez a todos a vossa presença, assim como a todas as pessoas e instituições que tornaram possível a realização deste evento. Muito particularmente à Escola Profissional, à Câmara Municipal da População. Vou-vos deixar, sem me alongar mais também, à realização do evento pelos formandos. Muito obrigado. Muito obrigado ao coordenador do curso de Bioinquisição, desde já. Em seguida, as minhas colegas Sandra Funke, Elisa Couto, Teresa Reverete e Paula Furtado irão falar sobre a produção das técnicas administrativas e da escrita ao longo do tempo. Bom dia. Eu e minhas colegas vamos falar um pouco sobre a evolução das técnicas administrativas e também da escrita. A escrita é responsável pelo desempenho de um assistente administrativo. Uma vez que todos lidamos com documentos escritos, vamos falar do que é ser assistente administrativo em duas fases, ontem e hoje. Vou começar por apontar quando e em contexto surgirem tanto a escrita como as técnicas administrativas e de que forma essas duas coisas estão ligadas. A evolução histórica das técnicas administrativas. A história da administração surgiu há muitos séculos atrás, mais precisamente no ano 5000 a.C., na Suméria, quando os seus antigos habitantes procuravam uma maneira para melhorar a resolução dos seus problemas práticos. Então surgia a arte e o exercício de administrar. Surge então a necessidade de criar uma escrita. A origem da escrita. Escrita suméria. A Suméria, geralmente considerada a civilização mais antiga da humanidade, localizava-se na parte sul da Mesopotâmia, posicionada em terrenos conhecidos pela sua fertilidade, entre os rios Tigres e Eufrates. Uma das importantes criações atribuídas aos sumérios é a escrita cuneiforme, que provavelmente ancestra todas as formas de escrita, tendo sido originalmente usada por volta de 3500 a.C. Foi responsabilidade dos sumérios a invenção do sistema cuneiforme de escrita, caracteres em forma de cunha. Foi utilizado por toda a Mesopotâmia e povos vizinhos. Como podemos observar no esquema, houve um aumento da atividade comercial. Isso, por sua vez, levou que houvesse necessidade de criar sistemas de pesos de medidas normalizadas. Por outro lado, houve a necessidade de registro contabilístico e administrativo nos centros urbanos que iam surgindo. Havendo a necessidade de um registro escrito de toda essa informação, por aparecer começar a desenvolver-se os sistemas de escrita, entre os quais a escrita cuneiforme. A origem da escrita. Com o aumento do número dos documentos, surge a necessidade de criar locais de armazenamento, surgem assim as bibliotecas e arquivos. Passo a palavra à minha colega Rita, que vai falar sobre bibliotecas e arquivos. Obrigada. Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi durante muitos séculos, mais ou menos de 280 a.C. a 416, uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo. Este valoroso centro de conhecimento está localizado na cidade de Alexandria, ao norte do Egito, ao oeste do Rio Nilo, nas margens do Mediterrâneo. Durante muitos séculos, esta biblioteca abrigou o maior património cultural e científico de toda a antiguidade, destinada como comemoração, homenagem e cópia da biblioteca original. A Biblioteca Alexandrina foi inaugurada em 2002, próximo do local de antiga biblioteca. Tipos de escrita. Milhares de anos antes de Cristo, a escrita já se tinha desenvolvido de maneira independente em diversas civilizações, como no Médio Oriente, na China, no Vale do Rio Indo, na América Central e o próximo ao Mar Mediterrâneo. A
É provável que as formas de escrita mais antigas sejam a cuneiforme da Mesopotâmia e os hieroglifos do Antigo Egito. Do lado esquerdo podem ver o alfabeto escrito cuneiforme. Do lado direito podemos observar a pedra de Rosetta que permitiu descodificar a escrita hieroglífica. A pedra foi encontrada no Egito em agosto de 1799 por os soldados do exército de Napoleão Bonaparte a cerca de 56 km a leste de Alexandria. O bloco de pedra apresentava caracteres cunhados em 3 partes distintas. Cada parte revelava um tipo de escrita, que em nada se assemelha às demais. As 3 formas, constatou-se posteriormente, eram texto em hieroglifos de módico egípcio e grego clássico. Material de suporte para escrita. Os primeiros suportes utilizados para escrever eram placas de barro, o papiro produzido a partir da planta com o mesmo número de tabuinhas de cera. Roma Antiga. Diversos tipos de pedra, epigrafia, pergaminho, feito de pele de animais como a vaca ou a vitela, entre outros. Foi através destes suportes que podemos conhecer a boa parte da nossa história no planeta Terra. Hoje ainda existem muitas formas de escrita. A nossa é a escrita fonética, que busca a aproximação do signo com o som. Se olharmos para a primeira imagem, verificamos que cada letra equivale a um som. Também existe a escrita ideográficas, que representam ideias, como a chinesa. No caso da imagem, temos representado o conceito do amor. E ainda outras que misturam a fonética e a ideográfica, como a japonesa. Na última imagem temos o carácter Xi, que para além de valer como um fonema e uma letra, som, também tem o significado de sangue. Agora vamos ouvir a minha colega Elisa, que vai falar sobre os primeiros escritórios, sobre a escrita medieval e formas de validação dos documentos. Obrigada. Durante a Idade Média, a cultura era um exclusivo do clero. Apenas os membros do clero sabiam ler e escrever. Muitas vezes nem os reis sabiam ler nem escrever. Por isso, frequentemente recorriam ao auxílio de escrivães que redigiam os documentos, tendo o rei apenas de selar e assinar, caso soubesse assinar. Foi muito importante o papel dos monges copistas nos mosteiros medievais, na conservação de textos da Antiguidade Clássica. O seu local de trabalho, dentro dos mosteiros, chamava-se scriptorium. Dentro do scriptorium havia uma divisão de trabalho entre os monges. Uns preparavam o pergaminho para a escrita, desde a sua extração dos animais, passando pelo tratamento da pele de vaca, cabra ou vitela, até chegarmos ao material final, que era o pergaminho em si. Outros faziam a cópia dos documentos na sua secretária individual, podendo ainda caber a outros a tarefa de elaborar os capitulares. A paleografia significa escrita antiga e é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independentemente da língua do documento. Hoje em dia, se nos enganarmos na redação do documento, podemos apagar. Hoje é um processo muito simples, mas as coisas eram diferentes na Idade Média. Tivessemos como historiográfica. No texto, podemos decifrar de forma relativamente fácil pelo menos as primeiras palavras, onde se lê: Dom Dinis, pela graça de Deus, rei de Portugal e do Algarve, a todos que esta carta brilhante faça saber que eu dou e outorgo a carta de foro. Ou seja, podemos concluir que se trata de uma carta de foral. Sigilografia. Assim como hoje em dia temos carimbos, selos brancos e assinaturas, na Idade Média tínhamos os selos, figura 2 e 3, anéis sigilados, figura 1, e a quirografia, figura 3. Agora vamos ouvir a minha colega Sandra, que vai falar sobre o que é ser assistente administrativo depois. Vamos falar agora o que é ser assistente administrativo. Como a minha colega
tanto nos materiais como nos processos. Vou mostrar alguns aspectos das técnicas administrativas da atualidade, abordando alguns instrumentos e técnicas que foram usados ao longo do século XX. Formas de validação. Começamos por fazer uma comparação das formas de validação. A minha colega falou nos selos medievais e na quirografia. Hoje em dia temos formas de validação diferentes. Por exemplo, os selos da figura 1, as franquias da figura 2 que permitam que as cartas circulem, ou mesmo os selos brancos na figura 3, que validam os documentos atuais. Os carimbos na figura 4 são outra forma de validação que ainda hoje se usam, sendo que as assinaturas vieram substituir a função dos anéis sigilares. Hoje em dia, uma grande parte da população sabe assinar, ao passo que naquele tempo, como nem toda a gente sabia assinar, usavam os anéis sigilares. As assinaturas são as formas mais pessoais de validação dos documentos, representam a tomada de conhecimento ou autorização expressa de uma pessoa em particular. Relativamente à imagem da direita, representa o selo fiscal de manuscritos. Este tipo de selo acompanhou diversos tipos de documentos. Agora vamos falar dos documentos. Alguns documentos estiveram muito presentes na vida do assistente administrativo, mas não havia nenhum que dissesse isso é oficial, como a folha de 25 linhas. Durante muito tempo foi utilizado para declarações de requerimentos e para parcelar, obrigava ao pagamento de imposto ao Estado. O documento que vemos no lado direito é o parente afastado dos SMS e dos e-mails. Trata-se de um telegrama. Era um documento que permitia o envio relativamente rápido de uma mensagem curta. Normalmente a mensagem a enviar terminava todas as frases com a expressão stop, que substituía o ponto final. Agora vamos ouvir a minha colega Elisa, que vai falar sobre os instrumentos e acessórios. Obrigada. Esta importante invenção de Alexander Graham Bell é ainda hoje muito útil na vida do assistente administrativo. Porém, como podemos observar, houve uma evolução muito grande. Até meados dos anos 90, os telefones de disco ainda faziam parte dos instrumentos de trabalho no escritório. Hoje em dia, esses equipamentos já foram substituídos por equipamentos mais modernos. O PBX, sigla em inglês de Private Branch Exchange, ou ainda PABX, para Private Automatic Branch Exchange, cuja tradução seria troca automática de ramais privados. É um centro de distribuição telefónica pertencente a uma empresa. O Telex foi um sistema internacional de comunicações escritas que prevaleceu até o final do século XX. Consistia numa rede mundial com um plano de endereçamento numérico, com terminais únicos que poderia enviar uma mensagem escrita para qualquer outro terminal. As máquinas de escrever auxiliaram também. Durante muitos anos, o assistente administrativo, nas suas tarefas, era conveniente ter conhecimentos de datilografia, sendo assim critério eliminatório nas entrevistas de emprego. As máquinas de escrever tiveram vários tipos de teclado, H. César, QWERTY, Azure. Hoje em dia, usamos o teclado QWERTY nos computadores. Passo a palavra à minha colega Paula, que irá continuar a falar sobre os instrumentos e acessórios e também encerrar a nossa apresentação. Obrigada. Bom dia. Isso aqui é os instrumentos e acessórios. A máquina de calcular foi um outro instrumento importante nas tarefas de um assistente administrativo que realizasse funções financeiras. O rolo permitia manter um registro escrito de todas as operações.
Vamos agora referir alguns acessórios que foram utilizados, mas foram caindo em desuso. O papel químico e as letras decalcáveis. O papel químico era uma folha que permitia escrever um duplicado, ao mesmo tempo que se redigia o original, pela pressão esferográfica. Os caracteres de impressão das máquinas de escrever faziam neste. As letras decalcáveis de Cadbury utilizavam-se para realizar títulos de documentos. Vinham em conjuntos de letras, como vê na imagem, e eram decalcadas através da aplicação de pressão na letra desejada, como se fosse uma raspadinha. Muitos outros recursos foram e outros continuam a ser usados hoje em dia, tais como o fax, a destruidora de papel, a máquina de envelopar ou de abrir correspondência. Uma coisa é certa, neste momento, o trabalho do assistente administrativo depende em grande parte do uso do computador. O futuro das técnicas administrativas passarão ainda, durante algum tempo, pelo seu uso e pelo uso de servidores. E esperamos que tenham gostado da nossa apresentação. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar agora. Teremos todo o gosto em responder. A nossa primeira leitura, a Sra. Elizabeth Corte César, que diante de muitas outras coisas, a administrativa da direção do PSAT, é sobre essa sua experiência que nos vai falar. Obrigada, Sofia. Obrigada, Nelson. Eu sou formadora deles este ano de técnicas de digitação. Como eles disseram, eu sou Isabel Portugal de Sousa e vou-vos falar um bocadinho do meu percurso. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer a esta maravilhosa equipa, na pessoa do Sr. Diretor Pedagógico, o Sr. Tiago Santos, e toda a sua equipa, onde eu me senti, de facto, muitíssimo bem no tempo em que cá estive. Trago no coração esta equipa maravilhosa, muito querida, muito familiar, com tudo a funcionar e com um sorriso sempre nos lábios, desde o funcionário ao seu administrador. Muito obrigada a toda a equipa e muito obrigada a vocês que estão aqui, aos formandos, porque se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Esta Assembleia, de facto, não se reuniria e muito obrigada a vocês estarem aqui. Eu quero, em primeiro lugar, depois dos agradecimentos, homenagear os formandos, porque vocês tiveram a coragem e o arrojo de estarem aqui, de terem abraçado este repto, este desafio, de decidirem novamente agarrar a evolução dos vossos conhecimentos. Os meus parabéns e, em primeiro lugar, umas palmas para vocês. Eu vou-vos falar francamente, eu não estou na era do monge. Eu gostei imenso dessa apresentação, fez-me fazer uma viagem. Eu fiz, de facto, uma viagem. Não estou na era do monge, mas estou na era daqueles telefones pretos que estavam ali, que assim com um ar assim um bocadinho esquisito. Eu entrei para a SAT, eu fiz o meu curso em Lisboa, um curso superior de secretariado, no ISLA, 3 anos. Depois tentei um emprego em Lisboa durante 2 anos. Estive de facto empregada, mas percebi que por ali não ia conseguir fazer uma vida, portanto, reunir os meios necessários para vingar a vida. E então voltei à minha terra, que eu sou daqui, desta ilha, da ilha de São Miguel, embora tenha passado a minha infância na ilha de Santa Maria. Portanto, voltei aqui para esta ilha, estive 1 mês e meio numa organização bastante conhecida, que não vou dizer, bastante conhecida aqui da nossa ilha, e logo a seguir há um contrato que se fez presente para a área de secretariado na SATA, e eu, claro, quis voar para a SATA. É uma empresa extremamente convidativa e também quero referir que tenho largos laços com a SATA. O meu pai teve 40 anos na SATA. Tenho uma
mais 4 irmãos, só a minha irmã mais velha é que foi para o ensino. Todos nós, de facto, enverdamos pela vida das companhias aéreas. Fui admitida para a Direção de Recursos Humanos, para ser secretária da Direção de Recursos Humanos. Foi uma experiência muito gira, muito gratificante. Foi na Direção de Recursos Humanos que nasceu a área da formação profissional e eu, de facto, estive a dar apoio a toda aquela área dos recursos humanos, que é uma área muito bonita, porque trabalha com pessoas e não há nada mais bonito do que trabalhar com pessoas. Depois, um bocadinho mais tarde, fui convidada para ser secretária de Administração, em conjunto com uma outra colega. E fomos secretariando diversos administradores, eles saíam, eles entravam. Vocês sabem que os administradores têm um cargo não muito vitalício, eles estão lá 4, 5 anos no máximo, e depois são outros que se fazem presentes. Portanto, este também é um repto, este também é um desafio, porque nós temos que nos adaptar a todas as pessoas que vão entrando. Portanto, todas as pessoas são diferentes umas das outras. Mas eu sou, sim, da altura daquelas máquinas de escrever. Portanto, não havia computadores em 1983. Sou da era das máquinas de fotografia. Inclusivamente no meu curso, eu aprendi estenografia. As minhas filhas perguntam: "Oh mãe, mas isto o que é?" A estenografia, portanto, era um tipo de linguagem, digamos assim, que as secretárias aprendiam para, quando os administradores, quando os seus diretores ditavam uma carta, elas poderiam escrever o mais rapidamente possível. Então, nós aprendíamos estes diversos caracteres para rapidamente passarmos a mensagem aos nossos diretores. Portanto, quando cheguei à SATA, havia de facto as máquinas de escrever, haviam os telefones pretos, e um pouquinho mais tarde, mas quero aqui recordar lembrei-me agora, um pormenor bastante interessante. Eu e a minha outra colega, à noite, estivemos a passar o acordo coletivo de trabalho, fazíamos horas extraordinárias, com um gozo enorme. Tínhamos 20 e tal anos, éramos muito novas, tínhamos a vossa idade. Íamos à noite para a SATA, passar o acordo coletivo de trabalho, naquelas máquinas e com aqueles químicos que apareceram aqui. É inacreditável, mas é. E então, quando nos enganávamos, havia assim uns papelinhos que se chamavam os radexes, que colocávamos em cima e depois batiam, portanto, punhamos na máquina uns papelinhos assim deste tamanho, e depois batíamos com a tecla que nos tínhamos enganado, aquele radex chupava o erro, então depois nós poderíamos debitar. Eu estou a ver ali várias pessoas a reconhecerem estes paradigmas. Quero dizer-vos que esta questão de fazer horas extraordinárias à noite não eram pagas, evidentemente, era o gozo que nós tínhamos de apresentar o trabalho no dia seguinte. E eu aqui quero referir o seguinte: nada se faz sem paixão. A paixão é o começo de tudo. Vocês, de facto, estão a evoluir, portanto, a aumentar, a fazer crescer os vossos conhecimentos, portanto, a aumentar a vossa carga cognitiva, mas nada se faz sem paixão. Quando nós não vibramos com qualquer coisa, é de facto muito difícil nós apreendermos qualquer coisa, não é? Portanto, é preciso haver emoção, é preciso haver a paixão, a dedicação a qualquer coisa para que estas coisas, de facto, pela que a vida passe por nós da forma mais bonita. Logo a seguir vieram os primeiros computadores. Os primeiros computadores, evidentemente, nós ficámos assustados, fomos para as formações, nós secretárias, fomos as primeiras a receberem as formações para passarmos a fazer o nosso processamento de texto, e é evidente que estávamos perfeitamente assustadas. Mas foi uma época muito bonita. Nós, de facto, aprendemos tudo aquilo que nós sabemos hoje em dia, dos computadores, e, inclusivamente, nós, secretárias da SATA, tornamos formadoras. A SATA deu-nos formação para formadores, mesmo dentro da SATA, e nós fomos as formadoras para os outros colegas que estavam na SATA dos conhecimentos que tínhamos apreendido nas áreas do Word e do Excel. Tornámos-nos, digamos, umas experts e começamos a dar formação. Foi aí que comecei o meu percurso de formação na SATA. Foi na SATA que comecei o meu percurso de formação.
A vida foi andando, evidentemente, a tecnologia foi sendo substituída. Eu sou da altura do papel de 25 linhas, do papel azul de 25 linhas, em que nós já tínhamos computadores, mas tínhamos que ir para as máquinas antigas, porque ainda, por lei, era obrigatório preencher a declaração a 25 linhas, portanto, tínhamos que ir muito contrariadas, mas tínhamos que ir para a máquina, de facto, preencher um documento para apresentá-lo nas finanças, por exemplo. Portanto, haviam documentos que não eram possíveis serem feitos em computador. Um pouco mais tarde, decidi, de facto, enverdar pelo ensino nas escolas profissionais. Ainda estando na SATA, à hora do almoço ou ao sábado de manhã, corria para as escolas profissionais, nomeadamente a Câmara de Comércio e a Santa Casa da Misericórdia, para ser formadora na área de secretariado, o que me deu imenso gozo. Porque, de facto, estar com jovens é uma coisa que eu vibro. Eu acho que os meus formandos podem, de facto, testemunhar isso. Eu gosto muito de estar com vocês. Eu gosto muito de... Há sempre coisas a aprender. E quero-vos dar uma novidade. Eu, este ano, decidi voltar a estudar e fui fazer o primeiro ano de Psicologia. Portanto, os meus colegas eram da vossa idade. Foi uma experiência muito bonita que eu quero continuar. Portanto, o meu testemunho, o principal testemunho que eu vos quero deixar aqui, vocês sabem, portanto, toda a evolução cognitiva vocês têm feito, vocês têm ótimos formadores que vos têm passado os vossos conhecimentos. Mas, por favor, levem esta mensagem para casa, da minha parte. A formação é ao longo da vida. Eu já vou fazer 54 anos agora em julho, não parece, pois não? Digam que não parece. E, portanto, a formação não tem fim. Na Universidade dos Açores é um dos conceitos que têm passado. A formação é ao longo da vida, não há idosos. A formação nunca passa, nunca para. Portanto, todas as iniciativas que as vossas comunidades vos proporcionarem, sejam as câmaras, as juntas de freguesia, seja lá aquilo que for, aproveitem. Aproveitem qualquer coisa. Nem que seja, olha, agora, por exemplo, estou-me a lembrar da Competir, que é uma empresa de formação com quem eu também colaboro, está a dar formação em cozinha alternativa. E as pessoas estão, de facto, a aderir com muito entusiasmo. Há uns anos atrás poderíamos pensar, eu sou secretária, eu sou formadora, o que é que me interessa fazer um curso de cozinha alternativa? Mas neste momento, de facto, nós estamos a assistir, as pessoas estão a passar a interessar-se por todas as áreas da vida, por novas maneiras de fazer as coisas. Esta nossa época, de facto, é uma época extremamente bonita. Por favor, não se liguem à crise, aos problemas. Há sempre maneira de dar a volta às coisas. Não se entristeçam. Há sempre paixão. Há sempre uma forma diferente de fazer as coisas. E é essa a principal mensagem que eu vos queria deixar. Porque a parte cognitiva vocês têm-na, os vossos formadores, que são extremamente eficazes, têm no passado. Por favor, vocês façam as coisas de forma diferente. Na mais ínfima coisa, na coisa mais pequenina, façam de forma diferente. Estou a lembrar de uma colega de secretariado, que era da Companhia de Seguros Açoriana, que neste momento já não se chama Companhia de Seguros Açoriana, que foi para Lisboa e decidiu levar para a Companhia de Seguros Açoriana em Lisboa o hábito engraçado que nós temos de festejar as amigas. E são coisas muito simples. Mas a Companhia de Seguros Açoriana em Lisboa passou a adotar este festejo tão engraçado e hoje em dia festejam o Dia das Amigas e o Dia dos Amigos. E são coisas muito pequeninas, mas que, de facto, vos quero deixar aqui. Há sempre maneiras diferentes de vocês tornarem bonito o vosso dia. Eu sei que não é fácil nós introduzirmos mudança, porque vocês vão enfrentar pessoas mais velhas que são resistentes à mudança, mas com habilidade, com inteligência emocional e com relações interpessoais que os vossos formadores vos têm ensinado, pode e
e deve-se fazer tudo. É esta a minha mensagem do coração. Obrigada por ter estado aqui.